Boa noite, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Nós estamos começando nosso momento de reflexão, de estudo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje é o nosso segundo dia de estudos bíblicos. Ontem eu li o verso no capítulo 1, do verso 1 até o verso 7, né? Hoje eu quero dar continuidade lendo então a partir do verso 8. Então vamos à leitura. Você que tem uma Bíblia, quero te convidar você a abrir sua Bíblia, seja uma Bíblia no seu smartphone, no seu tablet, na carta de Paulo a Romanos, no capítulo 1, do verso 8 em diante. Diz assim: Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Verso 16 diz assim: Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então agora, ontem nós vimos essa introdução da carta, do verso 1 até o verso 7, onde nós temos a saudação do apóstolo Paulo para aquela igreja, né? Onde ele se apresenta e ele começa a falar quem ele é, fazer uma apresentação. Agora, a partir do verso 8 até o verso 17, nós podemos pensar que nós começamos a entrar mesmo no tema da carta, né? E não só no tema em si, mas o objetivo da carta é expresso nesses próximos versículos. Então você tem aqui, ele começa agradecendo a Deus, começa agradecendo a Deus pela vida daquela igreja, onde ele diz que por todo o mundo é proclamada a vossa fé. É de admirar que na capital do mundo uma igreja ela pudesse prevalecer. Roma era o centro do mundo naqueles dias. O Império Romano ele foi um império que expandiu-se de forma muito rápida e ele foi um império que ele promoveu uma paz. Ele foi um império que, querendo ou não, gerou uma certa conciliação. Foi um império conciliador. Haja vista a chamada Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era uma paz estabelecida por Roma em detrimento de que soldados romanos eles estavam sempre alojados em todos os lugares que o Império Romano haviam feito suas conquistas. Então o que você vai perceber? Inúmeras regiões da Grécia, regiões até mesmo parte da África,
todas elas haviam sido conquistadas pelo Império Romano, e nessas cidades, nessas localidades, haviam o quê? Haviam soldados romanos, haviam centuriões, né? Haviam generais, havia toda uma gama de exército, havia toda uma disponibilidade de se fazer, vamos dizer assim, forçar dessa paz, né? Logicamente que o império ele estabelece uma paz por meio do seu poder, da sua autoridade e por meio das suas armas. A real é essa. A chamada Pax Romana era uma paz estabelecida pela força. Por quê? Porque qualquer tentativa de rebelião, ela era automaticamente banida, ela era punida, entendeu? Sendo assim, Roma ele conciliou o império, tornou esse império unificado. E a Roma era a cidade da política, era a cidade onde se nasceu as leis, a lei romana, que é a lei no Ocidente, o modelo de lei romana, é o modelo de lei que prevalece na cultura ocidental. Então, a lei romana ela tem uma influência muito grande no modo de se legislar, no modo de se aplicar as leis, no modo de se conhecer e se estudar as leis. A Roma daqueles dias era a capital do mundo, era o lugar onde estava o imperador, era uma cidade evoluída culturalmente, intelectualmente, economicamente. Logicamente que essa mesma Roma, que era a luz das nações naqueles dias, era uma cidade permeada pela idolatria, permeada pela imoralidade sexual, permeada por inúmeros tipos de depravações. Era uma cidade altamente evoluída dentro do seu aspecto intelectual, sociológico, econômico e, por que não dizer, para aquele momento até mesmo tecnológico, né? Mas era uma cidade onde as pessoas elas viviam de uma forma totalmente depravada. O imperador era conhecido por suas festas, por suas orgias, por abusar de crianças, né? Exatamente que naquele momento histórico era algo assim que o imperador tinha acesso e fazia isso de uma forma totalmente impune. Você vai ver que os próximos imperadores, que muitas vezes eram jovens ali na corte do imperador reinante, eles eram os moços que eram abusados por o imperador que dominava. Haja vista a Calígula, próprio Nero, entendeu? Então ela era uma cidade que dificilmente você poderia pensar que a fé cristã poderia florescer. E é exatamente ali onde surge uma igreja que prevalece, uma igreja que, como eu disse ontem, né, não foi plantada por um apóstolo, não foi plantada por um grande líder, um líder altamente reconhecido, de proeminência da igreja primitiva. Uma igreja que surge por meio de pessoas comuns, por meio de pessoas que haviam crido em Jesus ali no dia de Pentecostes. Essas pessoas se convertem, essas pessoas experimentam uma transformação pessoal em suas vidas. Esses anônimos são aqueles que se tornam os instrumentos de Deus para evangelizar a capital do Império Romano. Esses anônimos, essas pessoas simples, são aquelas que são
poderosamente usadas por Deus para que a fé cristã se estabelecesse dentro do Império Romano. E daí nós já podemos pensar que a obra de Deus, mais do que qualquer coisa, a obra de Deus ela é realizada pelo próprio Deus. Que Deus não precisa de pessoas com um grande poder intelectual, com um grande poder econômico financeiro, que Deus está disposto a usar a vida daquele que se dispõe, daquele que se permite ser usado por Deus. Se você estiver disposto a ser usado por Deus, a ser usada por Deus, se você estiver disposto a permitir que Deus use a sua vida para que Ele possa realizar a obra dele da maneira que Ele quiser, nos rendendo à vontade de Deus, Deus poderá usar as nossas vidas, mesmo sendo anônimos, desconhecidos, com muitas limitações. Deus poderá usar as nossas vidas para mudar contextos, para mudar realidades, para transformar a vida de inúmeras pessoas. A igreja em Roma, ela é uma prova viva disso. Paulo, ele ouve notícias de que aquela igreja estava perseverando no meio de densas trevas, que aquelas igrejas, né, porque como eu comecei falando ontem, a igreja em Roma, ela estava vivendo um processo de divisão, onde você tinha judeus cristãos de um lado e cristãos não judeus do outro. E exatamente essa carta ela é escrita para tentar amenizar o conflito que estava existindo entre cristãos judeus e cristãos não judeus. E mesmo assim, mesmo tendo esse ambiente de conflito, esse ponto de tensão que leva Paulo a escrever essa carta, você vai perceber que ainda assim ela é uma igreja que prevalece em meio às trevas, que prevalece em meio a uma sociedade corrompida, que prevalece em meio ao caos. E aí quando você para pensar que ela não foi plantada pelo apóstolo Paulo, ela não foi plantada pelo apóstolo Pedro, não foi plantada por João, não foi plantada por Apolo, por nenhum grande líder, por nenhum grande pregador, por nenhum grande mestre, mas por pessoas simples e comuns que entregaram a sua vida e se doaram a Cristo para servir a Cristo aonde eles estivessem. Deus usou a vida dessas simples pessoas para promover uma grande transformação. Isso nos ensina que Deus está disposto a realizar a sua obra através daquele que se permite ser usado por Deus. Se você assim o permitir, você pode ter certeza que Deus usará a sua vida. Usará a sua vida para impactar a vida dos outros. E nós não temos nem ideia do que o que nós estamos fazendo em Deus, o que nós estamos fazendo em Cristo, vai reverberar. Nós não temos, nós nem sabemos o que Deus irá fazer por meio das nossas vidas. Às vezes, você pode estar exercendo o seu ministério, servindo a Cristo, e talvez você possa estar pensando que o seu serviço é um serviço simples, que você não consegue gerar um grande impacto na vida dos outros, mas talvez uma pessoa que você influencie, uma pessoa que seja alcançada pela sua vida, seja levada a Cristo ou seja inspirada pela sua vida, poderá mudar a vida de muitas outras. Então, todo o nosso trabalho é válido em Deus. Todo o nosso esforço é válido em Deus. E nós precisamos ter essa consciência que o que nós estamos fazendo no reino de Deus irá produzir frutos
para a eternidade. Então Paulo, ao saber dessa igreja, ele se alegra, ele diz que a vida dessa igreja é motivo dele render graças, dele render louvores a Deus. E aí o verso 9 ele diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Veja só, aqui você percebe como Paulo ele intercede pela igreja de Roma. E se você analisar a vida do apóstolo Paulo em relação às igrejas a qual ele escreve cartas, você vai perceber que há uma dedicação muito grande de Paulo em interceder pelas igrejas. O que nós aprendemos com a vida do apóstolo Paulo, com essas cartas, é que Paulo é um pastor que ora. Talvez falar isso pareça para você algo muito, até mesmo assim, algo muito básico, né? Tipo, é pastor, a implicação de ser um pastor, de ser alguém que está à frente de um rebanho, é de alguém que ora. Mas vejam só, antes de eu falar um pouquinho sobre isso, quero somente enfatizar que Paulo ele é um pastor que ora e ele é um pastor que prega e ensina, que o seu ministério é dedicado à oração, o seu ministério é dedicado ao ensino e à pregação da palavra, e o seu ministério é voltado para orientar pessoas, para mentorear pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque embora nas Escrituras essa seja a função básica do ministério pastoral, ser pastor, exercer a função pastoral no Novo Testamento, carrega essas implicações. Na nossa sociedade, na nossa cultura, nós vamos perceber que cada vez mais homens e mulheres de Deus se distanciam do cultivo de uma vida de oração. Você vai perceber que as nossas lideranças, elas estão lidando com inúmeras demandas nos nossos dias. Você vai perceber que os pastores, eles assumiram uma função de líderes eclesiásticos, de líderes que precisam cuidar das estruturas, de líderes que precisam alimentar as estruturas. Hoje eu conversei num aconselhamento, numa visita, com uma pessoa que saiu de uma determinada igreja porque o líder até começou bem a sua caminhada, mas daqui a pouco ele começou a ser muito mais um pastor da estrutura do que um pastor de pessoas. Um pastor que cuida da organização, um líder que pensa em como divulgar, em como desenvolver uma mídia, de como desenvolver um marketing, de como a estrutura do espaço onde se reúne precisa estar bem organizado, ou seja, começou a cuidar de tudo aquilo que é considerado no ministério pastoral algo periférico, não central. Ou seja, ele trocou a centralidade do ministério por aquilo que é periférico. Ele pegou o que era periférico e transformou em algo central. E pegou o que era central e tornou-o periférico. Com isso você vai perceber que na nossa sociedade os líderes são impulsionados e empurrados a produzirem. E essa luta por produção, essa disputa mercadológica, como diz o Eugene Peterson no seu livro O Pastor Segundo o Coração de Deus, ele diz assim, que os pastores da nossa geração têm se tornado gerentes de um mercado religioso e que as igrejas
elas estão se tornando o quê? Elas estão se tornando produtos dentro de uma prateleira religiosa. Então, os mercados são as igrejas e os gerentes são os pastores. E aí, todo aquele conceito do mundo corporativo, que é um mundo onde há concorrência, onde há disputa, onde tudo acontece por meritocracia, ou seja, você alcança resultados do qual você trabalha por eles, gera um ambiente extremamente competitivo, uma verdadeira selva, uma verdadeira guerra, uma verdadeira expressão de combate em prol de manter as suas estruturas em pé. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para o ministério pastoral no Novo Testamento, quando nós olhamos para o ministério de Paulo como pastor no Novo Testamento, você percebe que ele é um pastor que ora, ele é um pastor que prega, que ensina a palavra, e ele é um pastor que cuida de pessoas. Ele está disposto a cuidar daqueles a qual foram alvo do seu trabalho evangelístico, aquelas igrejas a qual ele plantou, mas ele está disposto de ser pastor do povo de Deus, de cuidar do povo de Deus. Ele está disposto a cuidar da comunidade de Jesus. No início, no verso 1, ele diz que ele foi separado para ser apóstolo, para ser alguém enviado para anunciar o evangelho de Deus. E ele se torna apóstolo para os não-judeus, ou seja, ele resolve cuidar de pessoas. O ministério pastoral, a centralidade do ministério pastoral no Novo Testamento implica que o pastor é alguém que ora, é alguém que ensina e prega as Escrituras e que caminha lado a lado com pessoas. Então, ao olhar para o ministério de Paulo, nós precisamos resgatar essa prática para o ministério, resgatar novamente e entender que todas as outras coisas no trabalho pastoral, depois de uma vida de oração, depois de ensinar e pregar a palavra e de caminhar com pessoas, as outras coisas são periféricas. Isso é o central, essas são as colunas de um trabalho pastoral bíblico que cumpre com a vontade de Deus e expressa para esse ministério. Então Paulo é um pastor que ora, veja só, ele diz, Deus é minha testemunha, Deus a quem sirvo no meu espírito, no evangelho do Filho, é minha testemunha de como faço menção de vós em todas as minhas orações. Ele carrega aquela comunidade consigo, ele carrega em seu coração, ele carrega em sua intercessão. E ele diz, suplicando, no verso 10, na parte B do verso 10, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião de visitar-vos. Como eu disse ontem, no primeiro estudo, que Paulo escreve, uma das intenções de Paulo em escrever a carta é exatamente o fato de querer ir visitá-los e como uma pausa no caminho para a Espanha. E ele esperava que aquela comunidade o acolhesse e o ajudasse no seu envio. Então ele fala que ele tem pedido a Deus a oportunidade de estar ali com eles. E aí ele fala, porque no verso 11, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que vocês sejam confirmados, né? Essa expressão do verso 11, repartir convosco algum dom espiritual, já gerou muita discussão entre biblistas, né? Porém, é de grande consenso que ele não está falando de dons espirituais nos termos que nós entendemos ali em 1 Coríntios capítulo 12, ou Romanos capítulo 12, ou Efésios 4. Porque aqueles dons citados ali
são dons dados por Deus, dons dados pela soberania de Deus. Deus é que dá dons aos homens, conforme a sua vontade, para cumprir a missão que Deus tem para aquela pessoa. Então, os dons que recebemos, embora a palavra aqui seja carisma no grego, que é a mesma palavra carismata usada nesses dons citados, nessas passagens que eu acabei de falar, embora seja a mesma palavra, o mesmo termo, Paulo ele não está usando com a mesma intenção. A intenção aqui é outra. E é algo que a gente precisa prestar muita atenção, porque diferentes autores no texto da Bíblia podem usar uma palavra com um sentido diferente. Muitas vezes nós vamos ver que algumas palavras carregam os mesmos sentidos, mas dependendo da palavra em si, pode haver uma alteração de sentido que estava proposta na mente do autor ao escrever aquele texto. Então existe uma ciência chamada exegese que se ocupa exatamente de fazer esse tipo de análise. Aqui, muito provavelmente, quando ele usa o termo repartir algum dom espiritual, ele não está falando nesse sentido desses dons, porque esses dons, como eu disse, eles são dados por Deus. Mas aqui, entenda essa palavra aqui, repartir convosco algum dom espiritual, como sendo compartilhar um ensino, compartilhar uma mensagem. A ideia de Paulo ali é que ele quer compartilhar algo do Evangelho com eles, que venha suprir as necessidades deles, que venham confirmá-los, ou seja, que venham estabelecê-los, que venha solidificá-los, que venha fortalecê-los. Esse é o sentido aqui dele usar esse termo aqui, repartir algum dom espiritual convosco, para que vocês possam ser confirmados. Aqui confirmados é estabelecidos, ou seja, solidificados. Ou seja, se falta algo nessa construção, e aí você vê uma característica aqui já do apostolado do Paulo, né? Estabelecendo fundamentos da fé. Então ele fala o quê? Se falta alguma coisa na fé de vocês, na compreensão do Evangelho na vida de vocês, se falta algum entendimento, ele sabia que ali havia uma comunidade em conflito. Ele falou, eu quero confirmar, eu quero repartir algo com vocês que possa solidificar, que possa confirmar, que possa estabelecer a vida de vocês. Então aqui, essa palavra ela não é usada com o mesmo sentido que é usada em 1 Coríntios 12, Romanos 12 ou Efésios 4, tá? Aqui ele usa com outro sentido. E aí o verso 12 ele diz assim, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. E aqui você vê a humildade dele, né? Porque ele fala, eu vou aí, quero visitar vocês, quero repartir algo com vocês, quero algo que eu tenho em mim, que eu tenho de Cristo em mim, a verdade do Evangelho, eu quero compartilhar algo com vocês para solidificar a fé de vocês, mas também espero que vocês compartilhem algo comigo, entendeu? Então, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Ou seja, Paulo enxerga que a comunidade, que a igreja de Cristo, ela é uma comunidade de ajuda mútua. Ela é uma comunidade que compartilha, que comunica a vida. Que mesmo uma pessoa sendo um líder, ele não é o centro, ele não é o polo central de tudo, ele não é o eixo de tudo. Na verdade, o centro de tudo é Jesus, o centro é Cristo. E a comunidade, ela é composta por homens e mulheres, por pessoas que compartilham da sua fé um para com os outros, que consolam uns aos outros. E aqui eu quero enfatizar a importância da vida em comunidade.
Na minha caminhada, eu já vivi inúmeras experiências, já vivi inúmeras fases, eu já estudei, pela graça de Deus, inúmeras teologias, inúmeras abordagens teológicas. Do que você possa imaginar, eu já estudei a teologia pentecostal, reformada, a teologia medieval, a teologia judaica, a teologia que alguns chamam de teologia liberal, que basicamente academicamente é chamada de teologia moderna. Esse é o termo acadêmico, entendeu? Já vivenciei inúmeras experiências e o que eu posso dizer para vocês é que na caminhada, na jornada cristã, existem três itens, três aspectos que são fundamentais, que devem caracterizar a vida de um cristão. Primeiro, a centralidade de Jesus como Filho de Deus, como divino, como sendo o Senhor de tudo e de todos. Independente do que você já leu, independente de onde você já teve, independente de qual fonte você já bebeu, se você perder a visão da centralidade de Jesus, você corre grandes riscos em sua vida, ok? Segundo, o papel das Escrituras como sendo nosso princípio norteador de fé. As Escrituras têm um papel central na vida de cada cristão. Independente da sua visão teológica, de como você enxerga a Escritura, se você enxerga ela como a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, como dizem os fundamentalistas, né? Em algumas confissões de fé, inspirada verbal e plenariamente. Ou se você é alguém que recebeu a influência da teologia moderna e você vê que as Escrituras, elas contêm a palavra de Deus, que nem tudo ali é palavra de Deus, independente do seu olhar teológico, das suas influências teológicas, você tem que admitir uma coisa: a Escritura é fundamental na sua vida de fé. Você não vai saber trilhar o caminho pelo qual você vai agradar a Deus, pelo qual você vai viver uma vida em santidade, uma vida em justiça, se não for pelas Escrituras. Então, a centralidade de Jesus, a centralidade das Escrituras e, em terceiro, a centralidade da vida comunitária. Não tem como você se pensar como sendo um cristão, um discípulo de Jesus, alguém que caminha com Jesus, desassociado, separado da vida em comunidade. Eu tenho amigos desigrejados, e em uma aula eu já falei alguma coisa sobre isso, né? Existem os desigrejados que eles vivem uma experiência comunitária, mas existem os desigrejados que usam o termo desigrejados para encobrir o fato de que eles estão afastados mesmo, entendeu? É porque virou uma moda, virou um chavão usar o termo, virou clichê usar a palavra desigrejado, mas muitos, não se enganem, muitos estão afastados mesmos, não estão desigrejados, né? E o que é a ideia de desigrejado? Se você for pensar bem, não existe, né? Porque se você vive em comunidade, se você vive em uma comunidade de fé, pessoas que você se reúne semanalmente, que vocês partilham da fé, você está vivendo uma experiência comunitária. Independente se ali existe uma placa, se é denominacional, se não é denominacional, mas você está tendo uma experiência em comunidade, onde o Evangelho está sendo anunciado, as Escrituras estão sendo pregadas, ensinadas, e Cristo é o centro, você está vivendo uma experiência comunitária. Aqui você percebe a importância da experiência comunitária.
Porque Paulo ele está indo comunicar algo para aquelas pessoas, mas ele espera também receber algo, ou seja, uma troca mútua. As nossas relações, elas se dão numa troca. Cada encontro é uma troca, cada encontro é uma experiência, cada encontro que nós temos na comunidade cristã, no meio do povo de Deus, nós temos a possibilidade de doar algo da parte de Deus, algo da vida de Deus em nós e receber algo da vida de Deus que existe na vida do outro sobre nós. Nós somos instrumentos de cura na vida de outros e os outros são instrumentos de cura, de edificação na nossa vida, de ensino, de instrução, de correção e por aí vai. Então, se você tem dúvidas sobre a importância da vida comunitária, saiba que a vida comunitária ela é primordial. Eu preciso ser igreja, eu preciso estar com a igreja, eu preciso viver essa experiência de caminhar com Cristo, caminhando ao lado dos meus irmãos. E Paulo ele deixa aqui nas entrelinhas isso, ao lermos isso nós percebemos como ele vê isso como algo tão importante, tão fundamental, na sua própria experiência de fé. Até porque este homem, para se tornar o homem que se tornou, ele precisou da ajuda de muitos. Ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, mas ele precisou que um homem chamado Ananias fosse lá e orasse por ele. Ele precisou que os apóstolos o recebessem, o reconhecessem a sua conversão, reconhecessem o seu ministério. Ele precisou de pessoas como Barnabé na vida dele, que pegou ele no anonimato e levou ele para compor equipe pastoral na cidade de Antioquia, de onde ele foi enviado para as nações. Em todo momento na vida do apóstolo Paulo você percebe a necessidade que ele tem de pessoas, de estar ao lado de pessoas. A vida se dá na comunhão, a vida se dá nos relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com nós mesmos e o relacionamento com o próximo. Eu só posso servir a Deus no serviço ao próximo. Não tem como dizer que eu amo a Deus e que eu sirvo a Deus se eu não reflito esse amor de Deus e esse serviço a Deus na vida de outra pessoa. Então, a caminhada, ela é central aqui. E aí o verso 13 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Né? Ele não fala aqui o motivo dele ter sido impedido, não é revelado no texto por que ele não consegue, embora fica claro que quando ele ainda escreve essa carta, o seu trabalho nas regiões gregas ainda não havia terminado, ok? Provavelmente Paulo está escrevendo aqui por volta da sua segunda viagem missionária. Então, ele ainda está desenvolvendo um trabalho naquelas comunidades da Ásia Menor, ok? E aí ele diz que ele espera estar lá, conseguir igualmente algum fruto, como também entre outros gentios. E aqui o fruto que ele está falando é um fruto no sentido de ajuda financeira, ok? De conseguir mantenedores, conseguir pessoas que pudessem financiar o seu ministério para que ele pudesse alcançar os gentios, para que ele pudesse estender as redes, alargar as estacas, ok? E aí no verso 14 e 15 ele diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo ele diz que se vê como um devedor. E por que ele usa esse termo devedor? Né? E ele diz que ele é devedor a gregos, a bárbaros, a sábios, a ignorantes. Por que ele se vê como devedor às pessoas?
A lógica de ser um devedor é eu pedir um empréstimo, vamos supor, se eu vou até você e eu peço um empréstimo para você, eu sou devedor, você me emprestou o dinheiro, então eu sou devedor a você. E eu só vou estar livre da dívida quando eu pagá-la, quando eu quitá-la. Mas vamos pensar que você quer enviar um dinheiro para uma pessoa em um determinado lugar. E aí você me confia esse dinheiro para eu levar para aquela pessoa. Ali, como o receptor é aquela pessoa, eu então, em posse desse dinheiro, eu sou devedor àquela pessoa de levar aquilo até ela. Então, Paulo ele se vê devedor às pessoas porque a ele foi confiado por Deus a tarefa de anunciar o Evangelho. Então, como ele recebeu algo de Deus e esse algo visa alcançar a vida dos outros, ele recebeu o ministério, ele recebeu a mensagem de Deus, ele recebeu as palavras de Deus, né, como a exemplo dos profetas, né, do Antigo Testamento. Ele se vê devedor porque ele precisa que essas pessoas recebam aquilo que Deus entregou a ele para que ele entregasse para essas pessoas. E nesse sentido, todos nós somos devedores, porque todos nós fomos alcançados, todos nós que cremos em Cristo, né? Todos nós que cremos em Cristo fomos alcançados pela graça de Deus. Todos nós que cremos em Cristo, nós fomos alcançados pelo Evangelho, nós recebemos não somente perdão, adoção, santificação, nós nos tornamos participantes do céu, do reino de Deus, da vida futura, mas a nós foi dado a missão de dar algo, a nós foi dado algo que nós devemos compartilhar com os outros. Ou seja, a mesma experiência que nós tivemos, que um dia nós saímos de uma situação caótica em nossas vidas, saímos de uma situação que era um verdadeiro inferno, para experimentar novos céus dentro de nós. Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós. Experimentamos o reino de Deus dentro da gente. Experimentamos esse novo florescer, essa nova vida dentro de nós. Então nós precisamos compartilhar isso com as outras pessoas. Então eu me torno devedor a você, eu me torno devedor a todo aquele que precisa receber a salvação de Deus em Cristo Jesus. E a minha missão se torna essa de transmitir, de pegar aquilo que foi dado para te alcançar e eu transportar isso. E essa não é somente a minha, essa também é a sua missão, porque você também recebeu salvação, você também recebeu perdão, você também recebeu vida. Então também se torna a sua responsabilidade entregar essa mensagem, essa boa nova de salvação para as outras pessoas. Também se torna responsabilidade sua compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Por quê? Porque nós nos tornamos devedores, recebemos algo que já nos alcançou, mas recebemos algo também que é para entregarmos para os outros. E nós precisamos entregar aos outros. E aí nós nos tornamos devedores aos outros. É nesse sentido que Paulo ele fala aqui no verso 14: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E aí olha o que ele diz no verso 15: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo diz que ele está pronto para ir para a capital do império, para o lugar que é o berço dos grandes oradores, o berço dos grandes intelectuais, da política, do Estado, da construção da República. Muitos comentaristas dizem que Paulo ele era um homem encurvado, de uma oratória não poderosa, ou seja, ele não era um bom orador, ele não tinha uma fala
que chamasse atenção, um homem calvo, como diz o John Stott na sua carta aos Romanos, né, no comentário que ele escreve de Romanos. John Stott diz que ele era um homem com o nariz encurvado, um homem calvo, um homem encurvado, um homem com uma voz não potente, um homem que tinha problema de vistas, ou seja, ao olhar humano, um homem cheio de limitações, um homem que não estava à altura dos grandes senadores, dos grandes generais, que não estava à altura de César, que não estava à altura de grandes oradores como Cícero. E esse homem, ele diz que ele está disposto a anunciar o Evangelho, está disposto a levar algo de que aquelas pessoas precisam, porque elas podem ter riquezas, podem ter dinheiro, pode ter status, pode ter inúmeras dádivas humanas, mas ainda assim repletos de tantos bens, de tantas regalias, são pessoas necessitadas. Veja só, e esse homem que aparentemente ao olharmos para ele sim parece o necessitado, ele carrega o tesouro que pode verdadeiramente acrescentar valor e transformar a vida das outras pessoas. E aí você entende que Deus deposita o seu tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não venha de nós, mas sim de Deus, que opera todas as coisas em nossas vidas. E aí esse trecho aqui conclui com esses dois últimos versos, o verso 16 e 17, onde ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Veja só, por que ele fala, eu não me envergonho do Evangelho? Porque muitas pessoas, naqueles dias, já estavam se envergonhando do Evangelho. E Jesus já havia exortado ainda, em vida, que aqueles que negassem o Filho, que haveriam pessoas que negariam o Filho, que haveriam pessoas que se envergonhariam. E por que alguém pode se envergonhar do Evangelho? Porque o Evangelho, ele não carrega a glória humana. Porque viver o Evangelho, viver no Evangelho, é viver uma vida marcada por renúncias. Porque viver no Evangelho, viver o Evangelho, nos coloca contra a cultura do mundo, contra a forma de pensar e de viver que existe na sociedade. Que nós estamos no contrafluxo da história. Viver o Evangelho pode ser vergonhoso porque aonde todos poderão estar dizendo sim, aquele que anda com Jesus talvez dirá não, possivelmente dirá não, e ao dizer não para aquilo que todos estão dizendo sim, sofrerá perseguição, sofrerá afronta, sofrerá rejeição. E naqueles dias eram exatamente as perseguições que eles estavam sofrendo, ora por parte dos judeus, dos cristãos que estavam em Jerusalém, ora por parte do Império Romano, as perseguições por parte de familiares. As perseguições estavam fazendo com que pessoas se envergonhassem pelo fato de ter crido em Cristo, de estar servindo a Jesus. E com isso essas pessoas, elas estavam abandonando a sua caminhada. Como muitas vezes também isso acontece em nossos dias. As pessoas se envergonham do Evangelho. Elas não querem mais ter que sofrer ou ter que passar por dias difíceis para viver em Cristo ou por defender os princípios de Jesus e da palavra de Deus. Sorrateiramente, a cultura, o modo de vida da sociedade vai gerando uma espécie de ilusão
no coração de muitas pessoas e elas não querem mais a cruz de Cristo, uma vez que elas podem ter a glória do reino dos homens. O problema é que por trás da glória dos homens, da glória desse mundo, dos prazeres desse mundo, existe um outro rei governando, e esse rei não é Jesus. Então ele diz, não me envergonho do evangelho. E como se ele dissesse, sabe por que eu não me envergonho? Sabe por que eu não tenho vergonha do evangelho? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, ele não se envergonha do evangelho, por isso ele anuncia o evangelho. Por isso ele anuncia o evangelho. E aí nos vem a seguinte pergunta: por que será que nos nossos dias nós temos fugido de anunciar o evangelho? Eu falo isso na nossa vida pessoal. Por que muitas vezes nós deixamos o assunto da evangelização de lado? Por que muitas vezes nossas igrejas se preocupam com agendas, se preocupam com eventos, se preocupam com conquistar ou fazer inúmeras coisas externas, aparentes para as pessoas, e a evangelização ela é deixada de lado? Hoje você não vê essa evangelização, o que você vê é proselitismo. O cara tá na igreja, você é da igreja B, o cara é de uma igreja B, e aí ele chama o da igreja A para congregar na B, chama o da igreja C, da igreja D para congregar na igreja B. Ele vai querendo arrancar pessoas de outras igrejas para trazer para dele. É um fenômeno migratório. E por quê? Lá no início dessa live eu falei sobre essa coisa na nossa sociedade, a igreja estar sendo vista como um mercado, como uma loja, onde os pastores se tornaram gerentes. E essa fala não é minha, é do pastor Eugene Peterson, no livro Um Pastor Segundo o Coração de Deus. E o que você vai perceber com isso? Você vai perceber que diante dessa realidade, diante dessa situação que a gente vai vendo nos nossos dias, você percebe que não há essa consciência da missão. A consciência da missão, ela foi trocada pelo valor que você agrega a um produto. E isso é contra o evangelho, é contra o Espírito de Jesus, entendeu? Por isso, nós precisamos voltar a essa consciência de que uma igreja, uma comunidade, ela se torna saudável à medida que ela é capaz de gerar vida espiritual em outras pessoas. Edificar os crentes, mas levar a Cristo, anunciar Cristo aos descrentes. Não podemos perder isso em vista. Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de pregar o Evangelho, eu não me envergonho de ser uma testemunha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus que pode transformar uma vida, é o poder de Deus que pode restaurar uma vida, é o poder de Deus que pode curar vidas, é o poder de Deus que pode dar novo sentido, novo significado, novo rumo para vidas. Quantas pessoas não vieram a Cristo em dias terríveis, em dias tenebrosos? Quantas pessoas não estavam afundadas nas drogas, na prostituição, em vícios, ou afundados nas suas próprias dores, nas suas próprias angústias existenciais? Quantas pessoas não vieram a Cristo depois de inúmeras tentativas de tirarem a sua própria vida? O Evangelho alcançou essas pessoas, resgatou
resgatou essas pessoas, deu-lhes um novo sentido, um novo significado, um novo caminho, uma nova história, uma nova realidade. Esse é o poder do Evangelho. Então nós não podemos ter vergonha de sermos anunciadores, assim como Paulo não tinha vergonha de anunciar o Evangelho. Ele não tinha vergonha mesmo quando ele transmitia a mensagem e ele era ridicularizado, ele era hostilizado, ele era odiado, ele era agredido, ele era perseguido. Ou seja, ele teve inúmeros motivos na sua vida para desistir de continuar pregando e anunciando o Evangelho. Mas ele não se envergonhava porque ele sabia que mesmo diante de inúmeras perdas e afrontas, uma vida que pudesse ser transformada valia todo o trabalho. E nós precisamos começar, eu preciso, você precisa, nós precisamos começar a pensar o quanto o Evangelho é importante na nossa vida, o quanto ele transformou a nossa vida e o quanto nós desejamos que isso possa transformar a vida de outras pessoas. Ele diz que é a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que ele fala primeiro do judeu e também do grego? Porque Jesus foi enviado primeiramente à comunidade de Israel e a partir do povo judeu o evangelho foi anunciado aos não-judeus, foi anunciado para as nações. E aí nós temos o verso 17 que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que é a justiça de Deus aqui? A justiça de Deus é um atributo, é uma qualidade que existe em Deus. Deus, ele é justiça. Deus não é justo. Deus, ele é a própria justiça. Então, a justiça é uma qualidade que está no caráter de Deus. E o que significa, então, que Deus, ele é justiça? Significa que Deus, ele tem um caráter de integridade, de santidade, de verdade, de que tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza, da salvação até mesmo a condenação, não existe ações de Deus que não manifestem a sua justiça. Se Deus salva, ele está certo no que ele está fazendo. Se Deus condena, ele está certo no que ele está fazendo. Se Deus, ele dá a vida, ele está certo no que ele está fazendo. Se Deus tira a vida, ele está certo no que ele está fazendo. Se Deus, ele acolhe, ele está certo no que ele está fazendo. Se Deus rejeita, ele está certo no que ele está fazendo. Nenhuma ação de Deus na história, nenhuma ação de Deus é desprovida da verdade, da justiça. Nenhuma ação de Deus é uma ação injusta. Não há injustiça em Deus. Não há uma atitude em Deus que não seja não correta. Não há uma atitude em Deus onde você diga: isso Deus errou, ele não deveria ter feito dessa maneira. Logicamente, as pessoas, principalmente quando elas estão mergulhadas no sofrimento, na dor, na angústia, muitas vezes, diante das suas dores, elas acabam olhando para algumas ações, para algumas situações e acreditando, achando que Deus foi injusto. Mas não há nenhuma injustiça em Deus. Então isso significa que a justiça está atrelada ao caráter de Deus. E aí ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quando eu falo da justiça de Deus e tudo isso que eu comecei a citar, a falar um pouquinho sobre o que é a justiça de Deus, isso já nos remete a que ideia? De que os padrões desse Deus santo,
perfeito, pleno, são padrões elevadíssimos. Quem é que pode viver diante de um Deus como esse? Quem é que pode ser aceito por um ser como esse? Quem é que pode levantar os olhos e olhar para ele quando querubins, serafins, cobrem os seus rostos, se inclinam diante da sua santidade e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quem de nós pode olhar para Deus e subsistir ou prevalecer em sua presença? Quem é digno? Diante de padrões tão elevados como esse, quem é que pode sobreviver? Então, para satisfazer essa justiça, para que alguém possa estar de acordo com esse padrão, o que Deus faz? Deus cumpre a sua justiça e as exigências que essa justiça demanda na cruz de Cristo. Na cruz, na morte e na ressurreição de Jesus, você enxerga toda a ação de Deus, tudo aquilo que pode colocar um homem no estado de dignidade em relação a Deus, só pode ser encontrado em Cristo. É no Filho que nós podemos andar em dignidade em relação a um Deus santo e o Deus que é a própria justiça. Por isso ele diz que a justiça de Deus, ela se revela onde? No Evangelho, se revela em Jesus, se manifesta em Jesus. Embora um biblicista chamado Fitzmyer, em seu comentário de Romanos, ele fala que a justiça também pode estar atrelada não somente ao padrão moral de Deus, mas essa palavra também ela está sempre atrelada à salvação. E aí o Fitzmyer ele faz uma citação de Isaías e dos profetas, onde você percebe que todas as vezes que Deus está salvando o seu povo, principalmente o seu povo Israel, quando ele estava cativo ou estava sob ameaça de uma nação pagã, Deus salvava Israel e estabelecia sua justiça, punindo aquela nação pagã. Então, o Fitzmyer, na sua obra, ele diz que essa justiça de Deus, ela está atrelada também à salvação que Deus oferece. Que essa justiça também é uma justiça salvadora, que essa é uma justiça que faz com que Deus estabeleça a sua justiça nos salvando, nos tirando da condenação do mundo, nos absolvendo, dando-nos perdão, nos resgatando a sua presença. Exatamente, posso parafrasear isso, posso ilustrar isso com a fala de João Batista em Lucas capítulo 3, quando ele diz que Jesus, o Messias, ele viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele usa uma metáfora para dizer que ele tem na sua mão a pá e ele vai juntar o trigo no celeiro, porém a palha ele vai queimar na eira. Então ele está dizendo que o Messias, o Filho de Deus, que Jesus iria ser aquele que derramaria o Espírito, e aqueles que recebessem o Espírito seriam o trigo que seria guardado no celeiro, ou seja, aqueles que seriam salvos, preservados, e a palha seria queimada, ou seja, Deus salvaria aqueles que creriam nele, preservando-os, guardando-os, protegendo da condenação, e aqueles que o rejeitaram seriam queimados, punidos. Então você vê que essa justiça se estabelece por meio da salvação. A salvação que Deus oferece resgata e restaura aquele que crê e coloca em condenação e juízo aquele que o rejeita. E aí ele diz que é revelada de fé em fé, ou seja, de uma parte a outra da nossa vida de fé. E aí ele faz uma citação
final, que é de Abacuque 2,4, onde ele diz: porque está escrito, o justo viverá por fé. E o que é o justo viverá pela fé? Aqui o Paulo ele faz uma espécie de aplicação rabínica. Nós nunca podemos esquecer que Paulo ele escreve usando muitas técnicas rabínicas, a qual ele herdou do judaísmo, da qual ele foi aluno. Ele foi aluno de Gamaliel. Gamaliel era neto de Léo, e Léo era o fundador do movimento farisaico. Então, Paulo estudou aos pés do neto do fundador do farisaísmo e um dos maiores pensadores e líderes rabínicos da sua geração, que foi Léo. Então, aqui ele usa uma técnica judaica, ele pega a fala de Abacuque e ele acrescenta um sentido. Lá em Abacuque 2,4, quando Deus diz para Abacuque, o justo viverá pela fé, ele está querendo dizer assim, o justo viverá pela sua fidelidade. Deus está anunciando para Abacuque que a Babilônia vai vir sobre a nação de Judá, sobre o povo de Judá, e que vai ser a vara de Deus, vai ser um instrumento de castigo. Deus iria castigar a nação de Judá através dos babilônios. E foi o que aconteceu. Eles foram levados cativos, foram tirados da sua terra, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, vidas foram mortas, dizimadas. E Abacuque ele fica desesperado. Ele questiona Deus por que Deus iria usar um povo ímpio para punir os seus filhos, que era o povo judeu. E aí Deus lança um contra-argumento, falando sobre as injustiças do povo de Judá, mas aí ele conclui dizendo, mas o meu justo viverá pela fé. A ideia ali é, o meu justo, ele vai sobreviver por causa da sua fidelidade à palavra, à Torá, à lei. O que Paulo faz com essa frase? Ele coloca o justo viverá pela fé para dizer que a fé ela vai produzir o quê? Vida. Aqui o sentido do justo viverá por fé, alguns comentaristas, inclusive o próprio John Stott, ele diz que poderia ser traduzido assim, o justo por fé vai viver, pela sua fé vai viver, ou pela fé viverá o justo. E o que isso quer dizer? Que a fé é o elemento primordial que vai nos levar ao quê? À vida. A fé aqui é a palavra-chave. E que fé é essa? Fé aqui, ela é a fé na justiça de Deus. Veja só como ele amplifica essa fala que está no texto de Abacuque. Lá é a fidelidade à Torá que vai preservar o homem justo. Ele é justo porque ele é fiel à Torá. Aqui você vai viver porque você tem fé na justiça de Deus. E que justiça é essa? A justiça de Deus que cravou e pagou a dívida do pecado na cruz. Que na cruz toda a ira de Deus, toda a sentença de Deus sobre a vida dos homens, sobre a humanidade, foi quitada na morte e na ressurreição de Jesus. Ele levou sobre si as nossas dívidas. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si a nossa condenação. Pela fé na obra de Deus. Veja só, olha o sentido que Paulo dá aqui. Pela fé na obra que Deus realiza, pela fé na justiça de Deus, você vive. A fé é o elemento que te traz vida. A fé é o elemento que te leva a crer que Deus ele está fazendo e fez o que ninguém poderia fazer por si mesmo. E a partir daí, desse verso 17, que vai desenvolver agora toda uma temática que vai do capítulo
1,18 até o 3,20. A partir dessa frase, dessa questão aqui, de que você vive pela fé na justiça de Deus. Então o justo, ele pela fé, ele vive. Ou seja, ele só vive porque ele é justo. Mas ele só é justo porque ele tem fé. Ele só é justo porque ele aceitou, ele creu de todo o seu coração naquilo que Deus fez em Cristo. Porque pelas obras você não se torna justo. E aí você vê que Paulo ele amplifica o texto de Abacuque e ele começa a criar o quê? Uma nova perspectiva. Ele começa a fazer aquilo que no judaísmo é chamado de midrash. Ele faz um midrash dessa passagem. Ele faz o quê? Uma interpretação. Ele pega aquele texto, mas a partir daqui ele amplifica. Ele conecta novas ideias. Lá você é justo por obedecer a Torá. Ok? Em Abacuque você é justo porque você obedece a Torá. E por isso você vai viver, você não vai morrer. Aqui você é justo porque você creu em Jesus. Aqui você é justo porque você aceitou o que Deus fez. Aqui você é justo porque você confia e passa a viver a partir de Jesus. Aqui você é justo porque a fé em Jesus, a fé na morte, na ressurreição, a fé naquilo que Deus fez, faz de você uma pessoa com a dívida paga. E porque a sua dívida foi paga, você vai viver. E a dívida ela não foi paga por você. A dívida ela foi paga por outro. Aí você percebe, então, que nós estamos diante de algo que nós não temos como pagar e que nos foi dado gratuitamente. E a fé é a mão que se estende para receber esse presente que nos foi dado. Por isso, o justo viverá por fé. Ou, pela fé, você se torna justo. E ao se tornar justo, você vive. E para defender esta ideia aqui, que ela é central, e foi exatamente esse verso que desencadeou o processo da Reforma Protestante no século XVI, que a chave então é que o homem ele não é salvo pelas suas obras, ele não é perdoado pelas suas obras, mas ele é aceito por Deus pela fé naquilo que Deus fez por ele, sem ele ter nenhum merecimento. E aí nasce o conceito do quê? Daquilo que era chamado de sola gratia, entendeu? Somente pela graça, sola fide, somente pela fé, que foi os dois princípios que impulsionaram a Reforma Protestante no século XVI, através de Martinho Lutero naquele momento ali. E aí, para defender essa ideia agora, Paulo vai criar o quê? Argumentos. E essa argumentação vai do verso 18, do 1,18 até o 3,20, que é o que nós estaremos analisando aqui nos próximos encontros, ok? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter tido esse tempo de aprendizado, de instrução e que você possa cada vez mais crescer em tudo aquilo que é a vontade de Deus sobre a sua vida. Eu queria encerrar orando, amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade, por tua graça, por podermos estar aqui diante da tua palavra, por recebermos este ensino, essa instrução, que o Senhor possa nos guiar, nos orientar e que teu Espírito, Senhor,
possa nos dar clareza, possa nos dar discernimento. E possamos, ó Pai, crescer em Tua Palavra, crescer em fé, para vivermos, ó Pai, cada vez mais próximos de Ti. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo e até mais.